fez isso, meu Deus? Aí ele não só não fez isso, como o Paulo jogou ventilador, e ele passou recibo. E foi pra cima do Paulo me atacar, né, também. Porque virou e falou, é fácil pra você falar que tá nos Estados Unidos em segurança. Fácil? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. A minha coluna de hoje na Revista Oeste, que os meus apoiadores do Loucos receberam na quarta-feira, fala exatamente dessa divisão interna. E que dentro da sociedade é saudável também que exista o embate entre o mais conservador, Edmund Burke, prudência, cautela. Será que todo o edifício da França já estava tão apodrecido a ponto que tinha que ser implodido e testar algo totalmente inusitado, nunca antes testado, do zero? Ele escreve em Reflexões sobre a Revolução na França. Ele virou o pai do conservadorismo. Ele era um liberal Whig, ele não era um conservador Tory. Mas ele era prudente, cauteloso, gradualista, reformista. Mas ele apoiou a Revolução Americana. E na Revolução Americana tínhamos o Thomas Paine, que é o meu lado mais incendiário, mais revolucionário, common sense. Porra, o rei é ilegítimo, as tradições podem ter um papel, mas ninguém tem o direito de obrigar uma outra geração a viver de certa forma, então nós somos livres. Era um mais libertário. Se encantou com a Revolução Francesa, que levou à guilhotina do terror do Robespierre e depois à ditadura napoleônica. A única revolução que deu certo foi a americana. Por quê? Porque tinha os ingredientes conservadores. Primeiro, eles não queriam fazer tábula rasa do passado e iniciar algo nunca antes testado. Eles queriam resgatar as tradições da liberdade da Inglaterra. Era uma revolução conservadora, apesar do oxímoro, da contradição em termos aparentes. Mas tinha lá um John Adams, que era uma figura mais Edmund Burke, para contrapor o ímpeto de um Thomas Jefferson ou de um Thomas Paine da vida. Jefferson também se encantou com a Revolução Francesa. Thomas Paine chegou a ser preso na França e depois se arrependeu e começou a criticar porque viu os excessos do que a turma do Robespierre começou a fazer. Então eu sou um cara cuja personalidade é conservadora. Eu sou um cara cauteloso, prudente, eu não sou um aventureiro, vambora, dane-se, depois a gente vê no que vai dar, deixa a vida me levar, pior que tá não fica. Eu não sou um cara assim. Mas eu tô vendo que a resposta para a pergunta do Edmund Burke, estaria o edifício político da França tão carcomido que não tinha mais solução? A resposta para o Brasil hoje é sim. O sistema está levando a sério o Boulos. O sistema está blindando o Moraes. Depois de tudo que veio à tona. Esse sistema ruiu. Perguntar, Constantino, hoje você é um revolucionário? A gente pode dar essa resposta no Brasil? Eu posso, eu sou livre. Sou um cidadão americano livre. Mas, digamos assim, cada vez mais eu sou simpático a qualquer um que queira ver o circo pegar fogo, porque virou um circo. E o grande trunfo do Marçal foi tratar como circo o que circo é. Se não fosse ele, o Nunes estaria tratando com respeitabilidade e discordando da Tabata, que é para-choque de comunista, e que está lá do lado do Lula e da Janja, mas ganhando o apoio de João Amoedo, do Alexandre Schwartzman, de todos esses bobocas de uma elite que faz o L. Elite que se encanta com Tabata e que normaliza o Boulos, mas não o Marçal. O editorial do Estadão cobra do Nunes que se afaste do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é tóxico, é leproso. Então, quando a gente está diante disso, a gente tem que virar e falar assim, eu quero Bolsonaro vitaminado. Ah, mas o Bolsonaro amarrou as mãos por conta do Valdemar e seus acordos num tucano. Sistema. Não quero.
Se só tiver ele e Boulos, quero. Qualquer um contra o Boulos, mas não quero isso. Tem alguma outra coisa? Tem, Rodrigo. Tem a Marina Helena, muito boa, Partido Novo, camisa pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, coragem, mais macho do que o resto todo, no bom sentido, mais corajosa, preparada, trabalhou com o Paulo Guedes, defende a família, a liberdade individual, a propriedade privada e tem alguma experiência como gestora. Pô, bom nome. Problema, 4% de voto. Ninguém conhece. Em um só dia, eu declarei que se fosse paulista votaria nela no primeiro turno. O Ruschel, a Renata Barreto, o Hélio Beltrão, um monte de gente e o Carlos Bolsonaro. Num texto bem confuso, que parecia escrito pelo Andreasa, mas o Carlos Bolsonaro declarou também. Então ela pode ganhar alguma atração, mas é muito pouco conhecida. Então eu entendo que tem a gente que fala, Rodrigo, é queimar o voto e aí vai o Nunes com Boulos pro segundo turno. Eu entendo, gente. Não há aqui uma resposta única, definitiva e correta. Porque é absolutamente legítimo desconfiar do Marçal. As coisas no Marçal não me agradam. E eu sei que eu falo em nome de muita gente da direita. Aquela coisa, sensação Dória, uma coisa assim, adaptou o discurso. Há 2 anos atrás estava feliz na posse do Alexandre de Moraes no TSE. Aí teve essa confusão toda com o Paulo. Agora ele disse que aceitou, mas não sei se vai. Estava com o Paulo agora. Então, eu tenho muitas ressalvas com o Pablo Marçal. Mas é aquela coisa. Eu tô no modo Thomas Paine. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu não quero mais do mesmo. O Brasil tá acabado. Até o Mourão já se deu conta de que errou em falar em democracia pujante. Chega. Chega de jogar esse jogo. Agora, Bolsonaro também joga muitas vezes, porque precisa sobreviver politicamente, tem tudo que é filho na política. Também. Outro ponto. Isso me chamou a atenção, eu não vi tanta gente comentando. Tudo que os Bolsonaro falam sobre o Marçal em termos negativos, o Nunes é melhor? O Bolsonaro fala, falta caráter ao Marçal. O Nunes é um ícone de caráter? O Marçal pode ser aventureiro, não é de direita. O Nunes é de direita? Então, todas as críticas que os bolsonaristas fazem a Pablo Marçal, eu consigo fazer igual e em dosagem maior ao próprio Ricardo Nunes, que eles escolheram para apoiar. Então, meus amigos, hoje é dia de desagradar todas as tribos. Não sou um bolsonarista e nunca fui. Sou alguém que tem profundo respeito e admiração pelo que o Bolsonaro fez pelo país e acho que podia ter feito muito mais, mas a gente sempre acha e é mais fácil falar de longe da cadeira, né? Então eu tenho a humildade para entender isso. Acho que o Pablo Marçal pode ser um tiro no escuro, ele é, sem dúvida. Pode ser uma aposta interessante, como pode ser um fiasco. Agora, se for um fiasco e se mostrar um Dória novo, o Dória se queimou sozinho. Não arrastou nenhuma direita para a vala. E ainda assim, o Dória, com todo o oportunismo e canalice e proximidade chinesa dele, ele, como gestor, não é pior do que um cara do PSOL, né? Não é pior do que um cara do PSOL. Então, de novo, é um tiro no escuro, é uma carta em branco, é um risco. Mas é aquela história, meu amigo. Alguém fez essa analogia, não sei se foi acho que foi o Thomas Sowell, que, aliás, parou a sua aposentadoria com 90 e poucos anos de idade para escrever uma coluna no Wall Street Journal hoje alertando que os republicanos estão perdendo a eleição para a Câmara. Que eles têm que mudar a estratégia. Eu ainda não tive tempo de ler, só vi um resumo. Então, vamos lá. Entre o desastre certo e o voo no escuro, vamos voar no escuro e ver onde vai dar, né? Porque o resto a gente tá vendo. Agora, eu entendo quem vira e fala, não, Rodrigo, olha só, o Nunes não é a catástrofe, mas é mais do mesmo. O Boulos é a catástrofe e a prioridade é impedir isso, você mesmo disse. Ainda há pouco. É verdade, bom ponto. Não vou crucificar,
Não vou jogar pedra em quem virar e falar, cara, escutei todos os seus argumentos, eu voto em Nunes, porque o Bolsonaro tá com ele, porque o vice, o Bolsonaro emplacou e porque é o cara que vai derrotar o Boulos. Marçal vai ter mais rejeição, o Tarcísio já tá alertando, e sei lá. Tudo bem, tudo isso é debatível, vocês concordam comigo? Que não precisa ser uma coisa assim, fla-flu? Ah, então você torce pro time opositor, então você não presta, não sei o quê. Eu tô vendo esse clima, né, por aí. Nós estamos discutindo coisas que tem sentido. Qualquer um com bom senso entende essas questões delicadas. O Marçal não é para você abraçar o Marçal e falar que ele é um salvador. Aí é coisa de gente meio esquisita. Não é para você virar e falar, Bolsonaro disse isso, tem que ser isso, não existe direito, existe só o Bolsonaro e o que o Bolsonaro falou tá falado. Ignorando que o Bolsonaro hoje depende do PL, depende do Valdemar, que ninguém merece. E que o jogo do Bolsonaro é outro. E que vale fazer um parênteses. Sim, tem muita intriga, ego, vaidade e interesses comezinhos, mesquinhos na política, na direita também. Ou todo mundo na direita é abnegado, altruísta, patriota e só pensa no próximo. Não é verdade. Mesmo dentro do PL bolsonarista, a gente começou a ver quando teve ali conflito, gente que eu gosto. Pô, me deixaram numa mega situação delicada. Amiga minha que eu sei que é séria, e o outro que eu sou amigo também dessa causa aqui há anos e anos e sei que é um cara bom e sério, mais pragmático, e aí brigam no Estado. Porque o partido tá brigando, aí teve que ir para outro partido, aí tá tendo apoio do fulano, mas fulano não é bem da direita, é um político tradicional, e a outra é uma outsider, e aí, como é que faz? Difícil. Por isso que eu não sou político, caceta. Porra, o meu papel não é esse. Meu papel não é apertar a mão de safado e engolir sapo. Meu papel não é montar uma estratégia política para qualquer coisa que seja. Eu não sou político. E apoio pouquíssimos, porque já me queimei várias vezes e sei como isso é complicado. Eu sou um cara que quer o bem do Brasil, de São Paulo, faço análise e sou um anticomunista desde sempre. Nunca fui petista, nunca fui de esquerda na minha vida, nem com 15 anos. Sempre fui um liberal que oscilou para um viés mais libertário na juventude e um viés mais conservador nos últimos anos. Um liberal clássico com viés conservador, tentando fazer análise política e ver o que é melhor para o país e para o Estado e para a cidade de São Paulo, que são a locomotiva do país. Ponto. Então eu tenho liberdade, ninguém paga minhas contas, são vocês que pagam, vocês, e aliás é um parênteses que eu já vou adiantar aqui, o meu sponsor, né? Um monte de gente falando, Constantino agora tá divulgando anúncio de casa de apostas. Até a Oeste embarcou nessa, parei de seguir ele. Quem parou de me seguir, pelo visto, já não era apoiador, né? Então é muito cômodo isso, né? Não paga, sequer virou meu apoiador e não quer que eu tenha sponsor. Aí eu tenho que trabalhar de graça e rezar para que alguém ajude a colocar comida na mesa do meu filho. Então, a grande arma que nós temos é pulverizar. Se eu tiver 5 mil apoiadores dando um lanche do McDonald's por mês, eu sobrevivo independente de qualquer coisa. E aí eu falo o que eu penso. Esse é o ponto. Então, não é o Valdemar que paga minhas contas. Eu não preciso do Pablo Marçal para nada. O Nunes não me diz nada, só me diz coisa ruim, by the way. E o Boulos é o capeta encarnado. É assim que eu faço minha análise. O Boulos precisa ser exorcizado. O Nunes não convence ninguém, mas se for ele mesmo, contra o Boulos, que seja. A Marina Helena é a melhor, é a mais preparada, é a que eu votaria. Mas não é conhecida, tem 4%, não tem muita chance, a princípio. Vamos ver se pega atração esses apoios aí de influenciadores da direita nas redes sociais. Mas, e o Marçal? Uma incógnita, um ponto de interrogação. Ninguém sabe direito. E quem diz que sabe, talvez esteja mentindo. E eu não tenho nenhum conflito de interesse,
não recebo nada de nenhum deles, não tenho nenhum compromisso com nenhum deles, não preciso agradar nenhum deles. Eu estou fazendo aqui minha análise totalmente espontânea, aliás, meio que pensando alto, que é o que eu venho refletindo esses dias, né? E oscilei um pouco. Eu comecei muito mais duro com o Marçal, com cheiro de Doriana, até de MBL. Um cheiro, quando eu sinto cheiro de MBL, é uma milha de distância e sai correndo. Senti um cheiro. Mas eu vi a entrevista dele no Brasil Paralelo, vi algumas outras entrevistas dele, me pareceu um pouco mais genuíno do que eu pensava, me pareceu um pouco mais coerente dentro de uma visão não conservadora, mas de um gestor com bom senso e empreendedor, uma coisa assim que, para um cargo executivo, faz algum sentido. A gente está exigindo que ele se manifeste contra o Alexandre de Moraes porque hoje em dia virou um termômetro, virou um filtro. Mas a gestão de uma cidade, até o Tarcísio, né, se manifesta muito pouco em relação ao Alexandre. Porque ele é do Poder Executivo, ele está lá para tocar um Estado. Se ele fosse senador, aí ele tem que... A primeira pergunta, você odeia o Alexandre de Moraes? Não, odiar é uma palavra forte. Sai daqui, eu te odeio. Quem não odeia Alexandre de Moraes, eu odeio. É meu inimigo. Para mim é pessoal. Então, meus amigos, é esse o cenário que eu vejo em São Paulo. O Marçal oscila, porque ele é uma incógnita. Eu vi algumas entrevistas, vi algumas posturas, vi algumas coisas, falei, pô, acho que eu fui muito duro com ele. Talvez ele possa ser melhor do que eu esperava. Aí veio a questão toda com o Paulo Figueiredo, também acho que foi feito uma tempestade. Acho que ele mandou mal, acima de tudo, ele poderia ter ido na entrevista, e se o Paulo perguntasse, ele falava, Paulo, você sabe melhor do que eu que desse assunto eu nem posso comentar direito. Pronto, era uma resposta elegante que deixava claro que o Brasil é um regime de exceção, é uma ditadura. Pronto! Por que ele não fez isso, meu Deus? Aí ele não só não fez isso, como o Paulo jogou e ele passou recibo. E foi pra cima do Paulo me atacar, né, também. Porque virou e falou, é fácil pra você falar que tá nos Estados Unidos em segurança. Fácil? Porra, Pablo. Eu tô sem passaporte há mais de 1 ano e meio. Não viajo pra lugar nenhum. Com receio me atormentar. Mesmo sendo cidadão americano, hoje em dia ficou melhor, mas dá um pouquinho de dor de cabeça. Extraditado, jamais. Nem o Alan dos Santos ele consegue. Muito menos um cidadão americano. Mas dor de cabeça ele consegue produzir alguma, né? Muito dinheiro pra mim, pra você é um penny. Pro Pablo Marçal, que tem 200 milhões declarados, não é nada. Pra mim é bastante dinheiro, meses de trabalho acumulado, retido no Brasil. E claro, principal, um jornalista comunicador, que precisa do público, que tem 1,5 milhão, 1.600.000 seguidores, sob censura prévia, sem acesso ao público, só por VPN. Aí o cara vem falar que é fácil? Fácil é ser isentão no Brasil e fazer críticas pontuais, mas nunca bater de frente com o sistema. Fácil é ser um eunuco invertebrado da vida, um Macalossi, um MBL, esse pessoalzinho aí. Aí é fácil. O gravata borboleta é fácil. Não acontece nada com eles. Se eu pisar no Brasil, vocês pisariam se fosse eu no Brasil? Então não é fácil. Então mandou muito mal na resposta. Mandou muito mal. Mas, de novo, é a direita. Se o Marçal for um dos nossos, é um big if. É a direita se pegando por coisas menores, né? Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, Conversa de Boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores.
Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador.